Encerrado as votações para as eleições gerais do ano de 2022 no município de Palmas. A chefe do cartório eleitoral da comarca palmense, Celi, comentou acerca da demora no processo de votação e das complicações com algumas urnas eletrônicas. Então, o maior problema que foi observado foram assim, as demoras nas filas, né? Acredita-se que isso tenha sido derivado a algumas agregações que foram feitas em 2020, né, agregações permanentes, e também por ser vários cargos, né, que as pessoas estão indo votar, muitos não vão com a colinha, e também uma grande observação que foi feita foi quanto à biometria. A biometria que não está sendo reconhecida, né, no terminal do presidente da mesa ali, e aí tem que tentar 4 vezes, né, até liberar o eleitor para ir à urna votar. Isso somando, né, vai tudo somando tempinho, e vai demorando mais. Então, esse é o maior problema mesmo, estão sendo as filas estão enormes. E em relação às urnas eletrônicas, muitas têm constatado os problemas? Quanto às urnas eletrônicas, foi bem tranquila esse ano, comparando com outros anos. Nós tivemos apenas 3 contingências aqui em Palmas e uma há pouco agora que chegou a necessidade de trocar em Coronel Domingos Soares. Só mesmo de bateria, 2 baterias, e no resto tudo muito tranquilo. Dr. José Oliveira Júnior, promotor eleitoral, relatou sobre questões relativas a crimes eleitorais ocorridos no município. Tivemos um dia de eleições tranquilas no município de Palmas. Houve registros da denominada voo da madrugada, né? Alguns santinhos foram derramados pela cidade, mas uma quantidade até baixa, considerando a quantidade de eleitores, né? As proporções da cidade. E agora caminhamos para o momento da apuração, né? Já foi encerrado o período da votação. Aquelas pessoas que estavam aguardando na fila terão seu direito ao voto assegurado. E o Ministério Público já está aqui no cartório eleitoral para acompanhar a apuração. E, doutor, em caso de algumas ocorrências que venham a ser registradas, qual é o papel do Ministério Público? O papel do Ministério Público é buscar a responsabilização, mas aqui no município de Palmas e Coronel Domingos Soares não houve registros de ocorrências significativas, não houve presos, realmente uma eleição bastante tranquila. A juíza eleitoral doutora Tatiane Bueno Gomes ressaltou a importância de estar atento às fake news e também sua perspectiva geral da movimentação eleitoral. Eu tenho que ressaltar uma coisa que aconteceu em Coronel Domingos Soares e deve ter acontecido em vários locais. Mas a partir dessa coisa que aconteceu, dessa situação que aconteceu em Coronel Domingos Soares, eu pensei, tá aí que surge a fake news. Então, eu gostaria de ressaltar para todo mundo, as urnas são seguras, as urnas são inspecionadas por mim, pessoalmente, pelo promotor eleitoral, pelo pessoal da Justiça Eleitoral. E aconteceu a seguinte situação em Coronel, que eu acredito que daí venham as fake news. Estávamos lá fiscalizando no fórum eleitoral, num colégio eleitoral, e veio um casal falando para nós que já tinha feito um rebuliço na sessão, que não tinha conseguido votar no candidato que ele queria. Que ele estava com a colinha, estava com o número, e ele digitava o número e não aparecia o candidato dele, aparecia outro candidato. E ele cancelava, digitava de novo. Aí, primeira coisa, eu falei, mas tem certeza? Não, doutor, era deputado estadual, eu votei certinho aqui um número. Falei, o senhor votou devagar, o número certo? Não, eu tenho certeza, estou aqui com a colinha. Falei, poxa vida, mas a gente conferiu, as urnas estão, né? Não tem como falsificar, não tem como corromper a nossa urna. Eu olhei a urna, estavam com todos os meus lacres lá assinados. Aí, tá, mas qual é o candidato que o senhor queria votar? Porque a gente precisava entender. Ele falou, é o candidato fulano de tal. O candidato era do Rio de Janeiro. Então, o número que ele tinha, que ele estava votando, era do candidato, sim, mas era do candidato do Rio de Janeiro. E o número que ele digitava aqui correspondia a um candidato do Paraná. Então, por isso que, eu digitei um número, mas apareceu outro candidato. A pessoa tem que entender, aí a gente explicou, falou, olha, o senhor tem que votar nos candidatos do Paraná, para deputado estadual, deputado federal. Ele, mas para presidente deu certo. Sim, é porque é o mesmo presidente no Brasil inteiro. Mas os deputados, por exemplo, são diferentes do Rio de Janeiro
para o Paraná. E o senhor estava tentando votar num candidato do Rio de Janeiro e esse número dele corresponde ao candidato do Paraná. As nossas urnas só têm os candidatos do Paraná, não tem os candidatos de outro estado. E daí foi sanado o equívoco, a gente explicou, mas eu não estava durante todo o período em todas as sessões. Então, às vezes, pode ter acontecido com outro eleitor e daí pode se divulgar na internet. Não, né? Eu tentei votar no candidato, mas aparecia a foto do outro. Algum equívoco tem, gente. Olha, posso falar para vocês sem sombra de dúvida que a urna é segura. E, doutora, de uma maneira geral, quais são as perspectivas que a senhora tem dessa eleição desse ano de 2022? Eu comecei a eleição com um pouco de receio. Hoje de manhã eu pensei, poxa vida, a gente viu muitas manifestações, eu estava com medo que tivesse manifestação, tivesse briga, mas foi muito tranquilo. Olha, os brasileiros, falo aqui em Palmas e Coronel Domingos Soares, deram uma aula de civilização e de cidadania. As pessoas foram lá, votaram, exerceram seu direito ao voto, exerceram a democracia e voltavam para casa. A gente não viu baderna na rua, a gente não viu discussão, não viu briga, não viu aglomeração. E é isso mesmo, cada um vai lá, faz o seu voto, exerça a democracia e, enfim, não precisa discutir com amigo, com parente, com ninguém, né? Então foi muito tranquilo, graças a Deus.